E o pastor Rodrigo Vieira, que vai ministrar hoje uma palavra de Deus no nosso coração, né? Ele escreveu um livro muito forte aí na área de libertação. Eu tenho certeza que nesse tempo que nos resta, ele tem algo de Deus para liberar sobre a tua vida. Faz favor aí, queridão. Vamos receber ele com alegria, gente. Vamos lá? Seja bem-vindo. Rodrigo, da igreja do pastor Ricardo, um cara de Deus, tem meu sobrenome, então já tem metade, né, de coisa boa. Estenda sua mão para cá. Deus, em nome de Jesus, que a tua presença reine nesse lugar e nós entronizamos todos os momentos do Senhor. Que nesta hora, Senhor, o Senhor venha usar o teu filho para que a tua palavra inunde nosso coração, a nossa vida, a nossa alma e que possamos crescer em ti, Senhor, em nome de Jesus. Seja bem-vindo, queridão. Paz do Senhor, igreja. Amém. Muito feliz de estar aqui, irmãos. Muito feliz de poder estar aqui partilhando da palavra de Deus. Não tem nada que eu ame mais na vida do que partilhar da palavra de Deus. Mas antes da gente entrar no texto da palavra de Deus, eu queria deixar aqui um pequeno anúncio. Irmãos, há um tempo atrás, Deus, Ele nos deu a graça de podermos estar escrevendo sobre um assunto que ele é tão importante. É batalha espiritual. Quem aqui já leu sobre batalha espiritual? Quem gosta do assunto? Eu já li muito, tem umas histórias assim tão boas, uns testemunhos. E por ler muito, eu senti a necessidade de escrever sobre. Não sobre as coisas que eu já li, mas sobre as coisas que Deus ele foi ministrando ao meu coração com o tempo. Então, demorou, mas saiu aqui nosso livro. A grande batalha é travada em sua mente. Irmãos, é na nossa mente que a guerra ela acontece de fato. Nosso inimigo ele só tem uma arma, que é o engano. E esse engano, ele age através desse engano, muitas vezes em nossas mentes. E a batalha espiritual, ela é uma batalha travada pela conquista da mente. Então, aqui tem muito conhecimento, muitos anos de estudo. E adquirindo esse livro, a gente vai estar vendendo aí pelo valor de R$20. Você vai estar abençoando a obra missionária. Nossa igreja, a gente deseja estar ingressando assim, mergulhando de cabeça na obra missionária, mas não é fácil, irmãos. Tudo na vida custa dinheiro, até para fazer a obra de Deus custa dinheiro. Então, esse livro, essa obra, não vem R$1 para o meu bolso, é tudo para a glória e para a obra de Deus. Amém? Então, se Deus ele ministrar o seu coração, se você se sentir abençoado, você também pode nos abençoar ao final dessa reunião. A gente vai estar vendendo. Amém? Agora nós vamos ler um texto da palavra de Deus, que está em Gênesis, capítulo 45. Versículo 1 até o versículo 3. Diz assim a palavra de Deus. Então José, não se podendo mais conter diante de todos os que estavam com ele, bradou: fazei sair a todos da minha presença. E ninguém ficou com ele, quando José se deu a conhecer aos seus irmãos. E levantou a voz um choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e também a casa de Faraó. E disse a seus irmãos: eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. Amém? Convido a igreja a fechar os seus olhos, vamos orar. Pai Santo, nessa noite nós estamos aqui diante da tua presença. Nós estamos aqui na tua casa, ó Pai, para celebrar primeiro a Ti. E depois também, ó Deus, podermos pedir pelo Teu povo que está na Tua casa.
Pai, nós repreendemos, ó Deus, qualquer outra voz que não seja a sua. Pai Santo, até eu, se eu falar algo que não seja da tua vontade, que o Senhor repreenda, no nome de Jesus, mas que o Senhor me dê graça para transmitir com clareza a palavra do Senhor, e que ao final dessa reunião, cada um de nós possamos sair daqui melhores do que chegamos, possamos sair daqui mais abençoados do que chegamos, e honrar o teu nome por causa disso. Então guarda o teu povo, toma a tua palavra nas tuas mãos, no nome de Jesus, amém. Irmãos, eu sou o pastor Rodrigo, eu sirvo a Deus ali na comunidade evangélica Novo Tempo. Vocês já devem conhecer o pastor Ricardo, a pastora Maristé, que são os meus pastores. E aprove a Deus que eu tivesse a oportunidade de estar aqui conhecendo os irmãos na noite de hoje. E esse texto de Gênesis, de repente ele não parece, mas ele está muito relacionado. Eu quero pregar sobre o assunto que está nesse livro. Ele está muito relacionado à guerra espiritual, ele está relacionado à batalha espiritual. Existem algumas emoções, existem alguns sentimentos que nós temos, que têm o poder de nos aprisionar. Muitas vezes Deus tem uma chamada tremenda para mim, uma chamada tremenda para você, mas algumas coisas que acontecem em nossa mente, alguns entraves em nossa alma nos impedem de viver o verdadeiro potencial que Deus ele tem para nós. Mas a minha oração, irmãos, é que na noite de hoje, Deus ele possa lançar fora toda trava, que Deus ele possa lançar fora tudo aquilo que atrapalha, e você possa de fato deslanchar para ser aquele homem, aquela mulher de Deus, que você com certeza foi criado para ser, amém? E aqui nós temos José. Eu não vou pregar exatamente sobre José, embora o texto base seja José. José, quem nunca leu? Quem nunca chorou? Quem nunca se emocionou? E quem nunca ficou arrepiado com a história de José? Aquele menino que é vendido como escravo para os seus irmãos, que é caluniado na casa de Potifar e é preso injustamente. Mas o final da história dele é glorioso, quando ele se torna governador do Egito. José sempre foi um exemplo de perseverança, um exemplo de fé e também um exemplo de perdão. Mas na noite de hoje, irmãos, nós vamos desmitificar o José. Eu peço licença para mostrar algumas coisas que a gente não percebe tão facilmente quando nós estamos lendo o livro de Gênesis. Mas José era um homem de Deus. Mas a Bíblia nunca esconde as falhas e os erros dos homens de Deus. Você sempre vai ver um furo em alguém. Mas José é um cara tão tremendo que a gente tem dificuldade de ver. Mas nessa noite a gente vai trabalhar um pouco na vida de José e na vida de um dos seus irmãos. Um homem chamado Judá. Por que Judá? Por algumas razões. A primeira razão é que foi Judá que idealizou a venda de José para o Egito. Ele é que deu a ideia. Foi ele que falou para os seus irmãos ali, passam alguns mercadores, vamos vender o menino. Então, em primeiro lugar, por isso, Judá foi quem idealizou tudo. Em segundo lugar, é porque, ao meu ver, Judá parece ser o mais equilibrado daqueles que eram os filhos mais velhos de Jacó. Uma vez que o primogênito, Rúben, ele teve a cara de pau de ter relação sexual com uma das concubinas, com uma das servas do seu pai. Levi e Simeão, colocando na ordem, Simeão e Levi, eles foram responsáveis por uma chacina em Siquém. E aí a gente cai no quarto filho, que é justamente Judá. Então vamos falar de Judá por essas duas razões. E tem uma terceira, que por algumas razões que nós veremos nessa noite, Judá parece ter sido mais abençoado do que os outros irmãos. A descendência de Judá, ela foi mais próspera do que a dos outros irmãos. Vamos ler um texto? Salmo de número 78. Olha que texto tremendo. Versículo de número 67. Diz assim o texto da palavra de Deus. Além disso, rejeitou a tenda de José e não elegeu a tribo de Efraim. Deus, irmãos. Antes, escolheu a tribo de Judá
e o monte Sião que ele amava. Então Deus, ele rejeitou, por algumas razões, José e Efraim, que era o seu filho, a tribo, e elegeu a Judá. Então, por essas 3 razões é que eu quero falar desse relacionamento entre Judá e José. E o tema da nossa mensagem, que é um dos capítulos do nosso livro, é vencendo o espírito da rejeição. Irmãos, quem nunca foi rejeitado dentro de casa? Quem nunca foi rejeitado dentro de um relacionamento? Quem nunca foi rejeitado, de repente, num local de trabalho? Quem nunca se sentiu rejeitado? E o problema de nos sentirmos rejeitados é que essa rejeição, uma vez não tratada, essa rejeição, uma vez não trabalhada, ela se transforma numa auto-rejeição. E eu passo a não conseguir ser aquilo ou quem Deus me criou, Deus me elegeu para ser. Porque quando eu me rejeito, irmãos, eu estou dizendo, olha que grave, quando eu me rejeito, eu estou dizendo em outras palavras, que ao me criar, Deus, ele pisou na bola. Que ao me criar, Deus, ele podia ter me feito de outro jeito, mas ele me fez exatamente do jeito que eu sou. E o jeito que eu sou não é bom. Pergunto para a igreja, Deus alguma vez já errou? Então essa sua personalidade, esse seu jeito de falar, esse seu jeito de andar, esse seu cabelo ou a falta dele, a cor da sua pele, tudo faz parte do plano original, do projeto de Deus para nossas vidas. E eu preciso aceitar isso em minha vida. Mas o mundo, ele nos machuca. O mundo nos deixa calejado. O diabo muitas vezes usa pessoas amadas por nós para nos colocar para baixo e para nos rejeitar. E com Judá não foi diferente, irmãos. Judá, ele é o 4º filho do casamento de Jacó com Lia. Preciso voltar um pouco no passado para a gente ter uma boa percepção. A palavra de Deus diz que Jacó, ele foi trabalhar com seu tio Labão. E ao trabalhar com seu tio Labão, ele encontrou a sua prima Raquel. E ele se apaixonou perdidamente pela Raquel. E ele pediu a Raquel em casamento para o seu tio. Seu tio disse, é melhor dar a ti do que para outro. E ficou tudo certo para o casamento. Quando chega no dia da cerimônia, quando chega na hora das núpcias, ao invés de Raquel, o Labão entrega a outra, a irmã, a Lia. Quando Jacó percebe isso, depois de trabalhar 7 anos para casar com Raquel, ele percebe e vai questionar o seu sogro. E o seu sogro diz o seguinte, na nossa terra a gente sempre entrega a primeira mais velha. Mas se você trabalhar mais 7 anos, eu também te dou a mais nova. E como Jacó amava a Raquel, ele trabalha mais 7 anos pela outra filha. E ele também se casa com a outra filha. O grande problema é que Jacó amava Raquel, mas ele não amava Lia. Espiritualmente falando, a esposa legítima de Jacó era Lia, ela foi a primeira. Mas ele amava Raquel. E o nosso Deus, irmãos, o nosso Deus sempre é o Deus da compensação, amém? Aquilo que eu não recebo em terra, muitas vezes eu vou receber no alto. Aquilo que me é subtraído nessa vida, vai vir na vindoura. O nosso Deus, ele sempre compensa. O que o mundo físico não me dá, o mundo espiritual acaba me dando. A palavra do rico e do Lázaro é clara quando diz, você recebeu tudo o que deveria receber em vida. Agora está na hora do Lázaro receber aquilo que em vida ele não teve. Então nosso Deus é o Deus da compensação. Então como Raquel tinha tudo de Jacó, Deus resolveu dar tudo para Lia. E Lia fica grávida do primeiro filho. E Raquel nada. Lia fica grávida do segundo filho. E Raquel nada. O terceiro filho. E Raquel nada. E nasce Judá, o 4º filho. E Raquel nada. Mas eu quero que você pense um pouco no Judá adolescente. No Judá garoto. No Judá que está crescendo. E ele está crescendo. E ele está percebendo que o seu pai não ama a sua mãe. Que o seu pai ama a outra. Que ele não sabe nem do que chama aquela outra. Imagina isso na cabeça de uma criança. Imagina isso na cabeça de um adolescente. Imagina aqueles 4 mais velhos conversando sobre o assunto.
O que nossa mãe fez de errado? Porque o nosso pai não a ama. O nosso pai não a trata como trata a Raquel. Irmãos, eu não sei como é que é o seu relacionamento com a sua mãe. Mas independente como seja, eu sei que você não quer ver a sua mãe sendo maltratada. Eu sei que você não quer ver a sua mãe sendo deixada de lado, sendo rejeitada. E quando a gente acha que já está tudo ruim, quando a gente acha que a rejeição ela já é grande, chega a seguinte notícia na casa de Jacó: Raquel está grávida. Pensa no menino que já nasceu odiado. Pensa no menino que estava sendo gerado e ele já era objeto de ódio por parte dos seus irmãos. Agora, o que os seus irmãos não sabiam é que a rejeição que sua mãe sofria agora seria passada para eles também. Porque agora Jacó tem um xodó. Jacó tem um filho da mulher amada. Jacó tem um filho da sua velhice. E Jacó ele comete o erro que seu pai cometeu. Jacó antes foi vítima, porque Isaac amava a Esaú e não a Jacó. E Jacó acaba reproduzindo o mesmo erro do pai, porque Jacó ele não foi tratado dessa rejeição. Quem é rejeitado se não tratado, passa a rejeitar. Quem é rejeitado se não tratado, passa a reproduzir os pecados. Quantos e quantos testemunhos de pessoas que dizem: eu não vou beber como meu pai. O tempo passa e acontece. Eu não vou ser um adúltero como meu pai. O tempo passa e acontece. Porque o inimigo da nossa alma, os demônios, irmãos, eles se instalam naquela família e eles começam a trabalhar numa mesma linha. Uma vez eu tive a oportunidade de trabalhar a libertação na vida de uma irmã. E enquanto eu trabalhava, os demônios diziam assim: eu estive na avó, estive na mãe, estou nela e só estou aguardando a filhinha dela fazer 14 anos. Não me pergunte qual é o mistério dos 14 anos, eu não faço a menor ideia, mas eu só sei que ele falou dessa forma e não foi mentira. Porque quando a menina completou 14 anos, ela ficou possessa a primeira vez. Mas a mãe foi liberta, expulsou o demônio da filha, amém? Então Deus, Ele para isso, aleluia. A palavra de Deus diz que para isso o Filho do Homem se manifestou, para destruir as obras do diabo. Então, mas Jacó ele não permitiu, Jacó ele não deixou que o coração dele fosse trabalhado nesse sentido, e ele reproduz o erro de seu pai. E de repente você está olhando para mim e falando: pastor, você disse que ia desmitificar José, e eu estou vendo José agora como vítima. Não era bem assim. José não só era o filho predileto, mas ele fazia questão de deixar isso claro o tempo todo. José ele recebeu uma túnica talar do seu pai, que parecia o uniforme do Superman, que não tira de jeito nenhum. Ele usava aquela túnica o tempo todo. Os seus irmãos saíam para pastorear o gado, as ovelhas. E o bonitão de José ficava em casa, batendo papo com o pai. E quando ia ter com os irmãos, era para trazer para o pai más notícias. Pai, nem te conto o que o Rubem estava fazendo hoje à tarde. Pai, eu nem te falo como é que Judá estava se comportando. Então, irmãos, para um menino que já nasceu odiado, ele bem que poderia cooperar. Mas ele faz questão de ser o queridinho. Ele faz questão de ser aquele que o papai ama e mais ninguém. Quantas vezes pensamos dessa forma? Eu tenho o amor do pai, então que se exploda o mundo. É bem verdade que o amor do pai, ele é importante. Mas a palavra de Deus diz que nisso todos conhecerão que somos seus discípulos. Se nós também amarmos uns aos outros, nós reproduzimos esse amor do pai nos outros. Irmão, José, ele demora um intervalo de mais ou menos 20 anos entre a sua venda para o Egito, para ele se tornar governador do Egito. Por que ele demora esse tempo todo? Porque o menino mimado precisava amadurecer. Porque o menino mimado precisava de um processo
Aí ele precisou ser escravo. Ele precisou ser acusado de algo que ele não fez. Eu fico pensando em quantas vezes José deve ter acusado seus irmãos. Ele precisou ser preso. Ele precisou ser trabalhado pelo Espírito Santo. Ele precisou ser moído. Para ele se tornar esse José que a gente lê, a gente admira. E a gente fala que homem de Deus tremendo. Mas nem sempre foi assim. Irmãos, quem aqui é filho mais velho? Quem é caçulinha? E quem não é nem uma coisa nem outra? Meu caso, eu não sou nem uma coisa nem outra. É o do meio. É aquela coisa que não é o primogênito, mas também não é o caçula. Então, tu é. Né? É aquela coisa nesse sentido. Irmãos, eu vivi isso na pele. No ano de 1989, eu passei por um trauma na minha infância, que foi o ano da morte do meu pai. Eu tinha 8 anos de idade. Meu pai morreu. E daí, pastor? E daí que eu tenho um irmão que é 4 anos mais novo do que eu, e uma irmã que é 4 anos, o cálculo foi bem feito lá em casa, que é 4 anos mais velha do que eu. E o meu irmão, o Tiago, pensa no menino que era apegado ao pai. E pensa no menino que era o xodó do pai. Porque ele gostava de jogar futebol. E o pai era aquela coisa com futebol. Até hoje ele gosta de jogar futebol mais do que eu. Não sei se ele sabe, mas ele gosta. E aí, irmãos, o meu pai, ele morre. O meu irmão quase morreu. Porque foi num acidente de carro. Que meu irmão ficou chorando em casa, porque minha mãe não deixou ele ir com o meu pai para aquele jogo de futebol. E aí, é aí que começa o meu martírio. Porque a minha mãe, na tentativa de suprir a carência do pai para aquele filho que era o mais apegado ao pai, ela esqueceu que ela tinha um outro filho. E o outro filho tinha mais entendimento. O outro filho lembra de cada detalhe daquele dia. Porque tinha 8 anos de idade, o outro só tinha 4. Eu nunca fui, de fato, rejeitado pelos meus pais. Mas eu te convido a explicar isso para um menino de 8 anos de idade. Que é assim, que tem que dar atenção especial para o outro, por causa dos fatos. Então eu cresci vendo o meu irmão sendo mais amado do que eu. E eu cresci odiando o meu irmão mais novo. A minha mãe falava assim, você tem que defender o seu irmão. Eu sempre defendia o outro, que estava contra o meu irmão, nunca o meu irmão. E aí ela falava que eu era uma pessoa ruim, que eu não amava o meu irmão, que eu deveria ser uma pessoa melhor, que ela não sabe onde errou comigo. E todas essas palavras só faziam tudo piorar mais. Sem contar que o meu irmão se parecia muito com José. Eu não podia pisar fora da linha, irmãos. E quando minha mãe chegava em casa, o relatório estava pronto. E aí a minha mãe me castigava, me batia. E eu, para me vingar, quando minha mãe virava as costas, eu batia nele. Aí minha mãe voltava, ele contava que eu bati nele. Aí ela me batia de novo. Mas ela vai sair novamente. Quando ela saía, e era um ciclo vicioso, que a nossa vida, a nossa adolescência foi toda assim. Irmãos, mas um dia Jesus ele chega, amém? Jesus ele chegou na minha vida no ano de 2002, carnaval. E na Semana Santa a gente teve um retiro. E eu fui para aquele retiro, meu primeiro retiro. E foi muito interessante, porque eu chego naquele retiro, a primeira ministração, preferência familiar. Falava de Isaac com Jacó e Esaú. A segunda ministração do outro dia, preferência familiar. Jacó reproduzindo o erro do pai, agora nos filhos. Pensa no homem que foi moído. Irmãos, eu sou servo de Deus. Nunca me afastei da presença de Deus, desde 2002. Mas eu não me lembro de ter chorado tanto na vida, na presença de Deus.
igual nessas duas ministrações. Foi quando Deus me mostrou que eu não era rejeitado, eu só entendia tudo errado. E o Espírito Santo precisou me mostrar isso. Mas por que o Espírito Santo ele começou a me mostrar isso, irmãos? Porque Jesus ele veio. Jesus ele veio em minha vida. Eu me converti. Irmãos, o meu sonho é trabalhar com um novo convertido, tipo eu era. Porque eu me converti num domingo. Na segunda-feira eu não bebia mais. Na segunda-feira eu não mentia mais. Na segunda-feira eu não fazia mais uso de pornografia. Na segunda-feira eu já estava falando para todo mundo que eu era um crente. Me deram uma Bíblia de presente do tamanho dessa. Eu falei, eu não vou sair na rua com a Bíblia desse tamanho. Comprei uma com o dobro do tamanho, porque eu queria que todos soubessem que eu era uma pessoa diferente agora. E não demorou, irmãos, ao Espírito Santo me fazer olhar para o meu irmão. Primeira pessoa para quem eu preguei o evangelho na vida foi o meu irmão mais novo. E o meu irmão mais novo, ele estava começando a ir na igreja, porque ele olhava para mim e ele via a mudança. E o meu irmão mais novo estava naquele retiro. E eu fui cheio de oportunidade, cheio de entusiasmo, porque eu pensava assim, ele vai se converter nesse retiro e vai ser uma glória. Mas quando começou essas ministrações de preferência familiar, eu até tirei o foco do meu irmão. E eu deixei que o Espírito Santo começasse a moer a minha alma. E começar a trabalhar na minha alma. Irmãos, hoje, meu irmão, ele é meu melhor amigo. Ele é diácono na nossa igreja, um homem de Deus que vocês precisam conhecer, alguns conhecem aqui. Um servo de Deus tremendo, fervoroso. E ao final daquele retiro, ele olhou nos meus olhos. Ele ficou encantado em ver alguns irmãos sendo batizados, falando em línguas estranhas. E ele olhou para nos meus olhos e falou, esse negócio de Deus é sério. Eu quero caminhar contigo aí, na igreja, né? O pessoal fala assim no início. E foi meu primeiro discípulo. É meu discípulo. É uma pessoa que eu amo. Mas Deus precisou trabalhar. E aqui nós temos Judá. O idealizador da venda. Manda esse cara embora. Tira ele daqui. E aí José, ele é vendido. José é escravizado. José é preso. E agora José é governador do Egito. Vem fome sobre a terra. Todas as pessoas do mundo estão indo no Egito comprar alimentos. Dentre eles, os filhos de Jacó. Eles não conhecem José, mas José os conhece. José perdoou os seus irmãos. Não é bem assim, irmãos. José faz o que muitas vezes queremos fazer. Justiça. Agora é hora deles pagarem. Se você ler com carinho o livro de Gênesis, você vai ver que José está matando seus irmãos na unha. Ele vende o alimento para os irmãos. Mas antes ele fala, vocês não são quem vocês dizem que são. Vocês são espias que vieram para espiar a terra. E eu quero a prova de que vocês são quem de fato vocês falam que são. Num primeiro momento, José, ele pega Simeão e deixa de refém e fala, vocês podem ir, esse aqui fica. Porque eu quero saber se vocês são verdadeiros. A fome aperta. E eles voltam. Mas quando eles voltam, José falou algo para eles. Vocês me falaram que tem um outro irmão. Benjamim, um irmão de sangue de José. Vocês me falaram que tem um outro irmão. Para provar que vocês estão falando a verdade, eu quero que vocês me tragam esse outro irmão. Pensa na dor de cabeça para convencer Jacó de deixar o outro filhinho dele sair nessa jornada. E aí o pessoal começa a falar, pai, se a gente não aparecer com Benjamim, ele não vai vender os alimentos para a gente vai passar fome. E eles estão tentando convencer Jacó, e Jacó fala, já levaram o meu filho. Olha só como ele fala, já levaram o meu filho. E agora quer levar o outro. Tipo, ele tinha 12 filhos. Mas parece que ele só tinha 2. E aí Judá, ele se levanta. Irmãos, em algum momento da vida de Judá, Deus trabalhou poderosamente na vida dele. Eu não sei se é porque ele se tornou pai. Eu não sei se é porque Tamar deu uma boa lição nele. Mas em algum momento da vida de Judá, Deus trabalhou na vida dele.
E aquele homem rancoroso que idealizou a venda de José, agora ele olha nos olhos do pai e fala: é o seguinte, pai, eu me ponho por fiador do menino. Se acontecer alguma coisa com ele, pode pôr na minha conta. Jacó conhecia o filho que tinha. E ele falou assim: tá certo, pode levar. Se eu ficar desfilhado ficarei. E aí Judá vai com seus irmãos e com Benjamim. José conhece seu irmão, agora já um adulto. José vende o alimento para eles. E José coloca a sua taça de ouro na sacola de Benjamim. Quando seus irmãos estão indo embora, olha o naipe do perdão de José, irmãos. Se você ficar chateado comigo e quiser me perdoar desse jeito, por favor, eu dispenso o seu perdão. E aí José, ele coloca a sua taça na bolsa que estava sendo de Benjamim. Quando os irmãos estão indo embora, eles são surpreendidos pela guarda real e acusados de roubarem a taça de José. Eles voltam porque eles não tinham nada a temer. E eles falam para José assim: olha, se você achar a taça aqui na bolsa de alguém, nós seremos teus escravos para sempre. E José falou: negativo, não. Somente aquele que estiver com a taça será meu escravo. Começaram a revistar, acharam na bolsa de Benjamim. José fala: vocês podem, esse aqui fica comigo, para ser meu escravo. Judá, ele se levanta. E ele, com todo respeito e com todo temor, ele fala: olha, eu queria te contar uma história. O meu pai, ele tinha um filho que ele amava muito. E esse filho, ele morreu. E esse menino é o irmão dele. Nosso pai não queria deixar que os trouxéssemos. Nós só trouxemos ele, porque se não tivéssemos trazido, o Senhor não nos venderia o alimento. E eu me coloquei por fiador no lugar do meu irmão. Então eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor fique comigo e deixe o menino ir. Irmãos, quando Judá ele fala isso para José, José vê o Judá que ele não conhecia. José vê o Judá que nunca o defendeu. José vê o Judá que sempre o odiou e agora está disposto a passar o resto da vida sendo escravo no lugar do seu irmão Benjamim, que também era filho de Raquel. Também era fruto da rejeição. E José começa a olhar para Judá e ele vê aquele irmão que ele não conhecia. E a palavra de Deus é o texto que nós lemos no início. Fala que José não consegue se conter. Ele pede que todos saiam da presença dele. Ele chora. E ele se dá a conhecer para os seus irmãos. E ele fala: o seu José vive ainda, meu pai? Os irmãos ficam assustados. Agora sim vem um perdão. Os irmãos estão assustados e José diz: calma, foi para a preservação da vida que Deus ele me trouxe aqui. Eu não quero mal de nenhum de vós. Eu quero meu pai, ele vive. Vamos trazer ele para cá. E venham para cá também. Aqui tem alimento em abundância. Nasce o José, que a gente é apaixonado. Nasce o José, símbolo do perdão. Nasce esse José, homem de Deus, tremendo. Esse José, ele nasce. Ele tentou esquecer o que ele passou no passado. Quando Efraim nasce, ele fala que eu quero me esquecer. Quando Manassés nasce, ele fala: eu quero me esquecer do meu passado. Mas irmãos, a gente não esquece do nosso passado. A gente precisa encarar o nosso passado e vencer as mazelas que se encontram no nosso passado. O inimigo da nossa alma, ele sempre vai jogar o nosso passado diante de nós, e cabe a nós enfrentarmos o passado e deixarmos o Espírito Santo trabalhar em nossas vidas. Irmãos, um Judá curado, ele tem poder de impactar toda a sua família. O povo passou a morar no Egito, no conforto, porque um Judá foi curado. Um Judá curado, ele tem o poder de abençoar não somente a sua geração,
Mas a geração posterior, Jacó está velho, e é o último texto que a gente vai ler. Jacó está velho, e ele chama os seus filhos para ele liberar a bênção nos seus filhos. Gênesis capítulo 49, perdão. Ele começa a abençoar os seus filhos. E ele não esquece do que Rubem fez. Ele não esquece do que Levi fez. Ele não esquece do que Simeão fez. Mas no versículo 8, ele começa a abençoar Judá. E ele diz assim: Judá, teus irmãos te louvarão. A tua mão estará sobre a cerviz de teus inimigos, e os filhos de teu pai se inclinarão a ti. Judá é leãozinho, da presa subiste, filho meu, encurva-se e deita-se como leão e como leoa. Quem o despertará? O cetro, irmãos, o reinado, a majestade não se arredará de Judá, nem o bastão de entre seus pés, até que venha Siló. Irmãos, Siló, ele está profetizando a vinda do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, daquele que viria da descendência de Judá. Aleluia, irmãos, eu não sei você, mas eu não fui salvo, eu não fui transformado pelo leão da tribo de José, mas foi o leão da tribo de Judá que mudou a minha história. Foi da descendência de Judá que veio a salvação ao universo, que veio a mudança na minha vida e a mudança na sua vida. E tudo porque esse homem, ele decidiu, ele resolveu deixar a sua rejeição de lado, deixou Deus tratar o seu coração e falar: Deus, eu estou cansado de me sentir como vítima, eu estou cansado de me comisserar, e agora eu quero ser aquilo que o Senhor me criou para ser. Irmãos, algumas pessoas da minha família já aceitaram Jesus, mas eu tinha falado que Deus é o Deus da compensação, amém? De todo mundo daquela casa, quem que Deus resolve salvar primeiro? O rebelde sem causa, aquele que se achava injustiçado por tudo e por todos. E hoje o meu irmão que eu amo, ele é o meu discípulo, não o contrário. Eu ensinei muitas coisas. A gente foi batizado junto, irmãos, no mesmo dia, porque o espaço da nossa conversão é de mais ou menos um mês. E o meu líder na época, ele falou assim, deixa eu acompanhar o Tiago, porque você é novo e tal. E eu falei para ele assim, eu falei com toda certeza: você tem mais conhecimento do que eu, você é mais capacitado do que eu, e você vai fazer esse trabalho melhor do que eu, mas eu aposto contigo que você não ama aquele menino mais do que eu. Então deixa que eu faço. Quando eu não souber de alguma coisa, eu peço socorro. Irmãos, e eu pedia socorro toda hora, porque meu irmão me fazia umas perguntas, eu olhava para ele e dizia: amanhã eu te respondo. E aí eu ia correr para o pastor, eu ia correr para o discipulador, e aí quando estava no outro dia, eu falava: lembra aquilo que você me perguntou? Então, vamos conversar sobre isso. E Deus, ele trabalhou, e está trabalhando ainda na minha vida, e na vida do meu irmão. Porque Deus é amor, irmão. Onde estiver amor, Deus, ele vai estar operando. Mas eu preciso vencer o meu passado. Eu preciso vencer aquilo que me prende. E eu quero te convidar a ficar de pé, no nome de Jesus. Irmão, só quem precisa vencer. Fecha os teus olhos todos. Já pensou se Judá não tivesse vencido? A obra de Deus não ia parar, irmãos. Mas Deus levantaria outro. Bate no peito e fala: Deus, eu não quero que o Senhor levante outro. Sou eu, Senhor, sou eu. O mistério do Senhor é comigo, não vai ser com outro. Eu te convido a fechar os seus olhos e começar a falar com Deus. Deus, o Senhor é o meu Pai. Ainda que meu pai e minha mãe me rejeitassem, o Senhor não me abandonaria. Disse o salmista, que foi rejeitado também pelo Pai.
Alabachonere, halabacai. Adora o Senhor.